Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa última parte da aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre a classificação histológica do tecido ósseo. Esse tecido ósseo, de acordo com a constituição, de acordo com a organização dele, ele vai ser classificado ou em tecido ósseo primário, tá? Ou tecido ósseo secundário. Esse secundário, muitas vezes vocês podem achar como haversiano ou lacunar, tá? Mas então a gente tem tecido ósseo primário e secundário. Qual que é a diferença deles, então, pessoal? Vamos falar primeiro do tecido ósseo primário, gente. Então, o tecido ósseo primário, ele é o primeiro que vai ser elaborado, tá? Então, durante o desenvolvimento, enquanto o osso não está bem estabelecido, se você quebra o osso, o primeiro tipo ósseo a ser formado é tecido ósseo primário, tá? Ele tem mais quantidade de célula e ele tem mais substância fundamental. Então, se ele tem mais substância fundamental, ele não é tão duro assim, porque lembra que a substância fundamental ela é mais gelatinosa? Além disso, ele é pouco mineralizado, ou seja, ele tem menos cálcio. Se ele tem menos cálcio, ele é menos duro. E a organização de colágeno dele não tem uma organização definida, tá? Então, é mais aleatório, é mais disperso. Tirando essa fase mais de desenvolvimento, existem alguns locais então que a gente pode ter esse tecido ósseo primário no adulto. Então, próximo das suturas dos ossos do crânio. Então, as suturas são aquelas regiões que foram mais calcificadas, juntando os ossos do crânio. Nos alvéolos dentários também é tecido ósseo primário. Então, no caso de você quebrar um osso, por exemplo, reparo de um osso. Então, é aí que a gente encontra o tecido ósseo primário. É basicamente todas as imagens que a gente viu logo acima, nos vídeos anteriores, era sobre tecido ósseo primário, né? Então, aqui tem a matriz óssea, preso na matriz óssea tem os osteócitos e assim por diante. Ao redor tem os osteoblastos, ok? Se o tecido ósseo primário era o que não tinha organização, ele era menos organizado, o tecido ósseo secundário, o que vai caracterizar ele, pessoal, é a presença de organização, tá? Então, ele é o tecido mais encontrado nos ossos dos adultos, então agora ele tem menos substância fundamental, que é a gelatinosa, tem menos, então, e ele é mais calcificado, então ele é mais rígido. A grande questão aqui, o que é mais organizado, é que as fibras colágenas dele estão localizadas paralelas, tá? Então, se a gente observar nessa imagem aqui, ela sempre tem uma parte cilíndrica, então no centro ele tem um canal que é chamado de canal de Havers. Ao redor desse canal existem estruturas constituídas por colágeno que estão localizadas em paralelo, tá? Então ao redor, no centro, tem o canal de Havers. Então isso aqui é cilíndrico, tá, pessoal? Então aqui é pegando só uma partezinha desse cilindro. Então tem o canal de Havers e várias regiões paralelas de colágeno. Cada uma dessa região é chamada de lamelas, tá? Então, as lamelas são as regiões contendo colágeno, que estão localizadas em paralelo. Se vocês observarem, entre as lamelas existem os núcleos de células. Vocês lembram qual célula que fica presa na matriz extracelular? Então, se é a matriz extracelular, né, que é o que tem colágeno, são os fibrócitos, lembra? Então, esses núcleos aqui representados, essas estruturas mais compridinhas, são núcleos de fibrócitos que estão presos na matriz extracelular. Só que essa matriz extracelular, a única diferença é que ela é mais organizada, tá? Toda essa estrutura aqui é chamada de sistema de Havers. Então, o sistema de Havers, toda essa organização em volta do canal de Havers, tá? Que é esse canal mais do centro. Então, se a gente observar aqui, num tecido ósseo, existem vários desses canais, desses sistemas. Então, aqui a gente tem um sistema de Havers, aqui a gente tem outro sistema de Havers. Como que a gente sabe? No centro dele, a gente tem um canalzinho, um canal de Havers, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar isso melhor. Então, as lamelas, né, as lacunas, e aí no meio esse canal de Havers, que é constituído por um vaso sanguíneo, então, que é quem vai trazer a nutrição. Então, olha só, dentro desse canal de Havers tem vaso sanguíneo.
Agora minha pergunta para vocês é: como que essas regiões conversam entre si? Existe um outro canal, então informação importante, pessoal. Um outro canal que vai fazer uma ligação entre esses dois canais de Havers. Nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, olha só, aqui tem um canal de Havers, né? Aqui teria outro. Existem componentes que fazem a ligação desses dois canais de Havers. Tá? A gente vai ver no próximo slide, mas eu vou adiantar para vocês que esse canal que faz a ligação é chamado de canal de Volkmann. Tá? Então, olha só, pessoal, nessa imagem, cada um desse redondinho é o canal de Havers. Ao redor dele é o sistema de Haver, né? Então, as lacunas e as lamelas organizadas em volta. Então, eu estou mostrando aqui com a setinha para vocês, cada uma delas. Se vocês observarem, acompanhem aqui comigo, que aqui na ponta da seta tem um canal de Havers, na ponta da seta tem outro canal de Havers. E existe essa substância, essa estrutura mais escura aqui, fazendo a ligação dos dois, tá? Essa estrutura mais escura que faz a ligação é o que eu falei para vocês, que é o canal de Volkmann, tá? Então, aqui nessa outra imagem, lembrando só, pessoal, que essa aula já está no estúdio de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem em vermelhinho o nosso sistema de Havers, e aí aqui no centro, o nosso canal de Havers. Entre os canais de Havers, pessoal, os sistemas de Havers, essa parte do meio é chamada de sistema intermediário, tá? Então, essa parte que está entre os sistemas de Havers, aqui circulado em azul, são os sistemas intermediários. Tudo bem? A parte mais externa e mais interna, então tem o sistema circunferencial interno e o sistema circunferencial externo. Essas são essas regiões, pessoal, que não tem esse sistema de Havers, tá? Mas o que é importante a gente entender aqui, então, pessoal, que o osso secundário, ele é mais organizado, tá? Então, as fibras de colágeno, elas são organizadas em lamelas, tem os fibrócitos, tem as lacunas, né? E no centro desses sistemas existe o canal de Havers. São eles, pessoal, que vão trazer nutrição para os ossos, tá? Então, é por ali que vai chegar os nutrientes, os gases também. Tudo bem? Dúvida aqui, pessoal? Nessa outra imagem a gente consegue ver de novo, então, aqui os canais de Havers e o canal de Volkmann, tá? Então, aqui a gente tem outro canal de Havers, um canal de Havers, e o que faz a estrutura que liga esses canais de Volkmann. Tudo bem? E quando quebra o osso, pessoal, o que vai acontecer? Então, numa situação de reparo de fraturas. Então, os ossos se separaram, quebrou o osso, está representado aqui em A, teve uma lesão ali na matriz óssea, tá? Lesou vaso sanguíneo, lesou a célula, então aqui o osso foi separado. Lembra que tem os osteoclastos, que é composto por macrófagos, então esses macrófagos, esses osteoclastos, eles vão fagocitar os restos de célula, resto de matriz óssea que ficou ali, tá? Agora, se vocês lembrarem, existiam duas regiões dos ossos. Então, tem a região mais externa do osso. Cadê a setinha? Setinha. Região mais externa do osso é chamada de periósteo. E a região mais interna de endósteo. Se vocês lembrarem, pessoal, essas regiões eram formadas por tecido conjuntivo e células osteoprogenitoras, certo? O que vai acontecer nesse momento? O periósteo e o endósteo vai formar essas células osteoprogenitoras. Então, ele tem, na verdade, né, essas células osteoprogenitoras, que, se vocês lembrarem, é da família dos osteoblastos, né? Então, essas células osteoprogenitoras vão formar osteoblastos. Qual que é a função dos osteoblastos? Produzir matriz extracelular, produzir matriz óssea, tá? Então, aqui, esses osteoblastos, eles vão formar o osso primário, tá? Esse primeiro osso que está sendo formado. Juntou os ossos? Juntou os ossos, então pode ser chamado de calo essa região. À medida do possível que você volta às atividades normais, esse osso primário, ele passa a ser organizado, tá? Ele se organiza, então, nos sistemas de Havers, e agora a gente tem um tecido ósseo secundário, tá? Pessoal, estudem, então,
juntem as informações, entendam, façam um rascunho para entender as etapas. Se precisar, façam as perguntas aqui no grupo. Essa partezinha que é mais de processo, né? Talvez fique um pouco mais difícil de entender. Mas leiam, ouçam com calma, se precisar, volta o vídeo e pode fazer perguntas aqui para mim também, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês é para vocês fazerem um esquema, comparar os tecidos ósseos primário e secundário, entender a diferença deles. E aí, também, acessem no estúdio as lâminas. Procurem lá, então, tecido ósseo, as lâminas de microscopia, de histologia, para vocês conseguirem enxergar agora melhor, tá bom? Pessoal, fico à disposição e é só me chamar. Até mais e até a aula que vem.